capítulo 5. Pegue a sua Bíblia. Noite de ensinamento, Romanos, capítulo de número 5. Glória a Deus. A justificação pela fé e a paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, justificados, pois, mediante ao que, irmãos? A fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, com a Bíblia aberta em Romanos, nós vamos falar hoje de um capítulo que é considerado o capítulo, a carta magma da libertação do crente. Romanos, capítulo 5, é o texto que arrebentou com o coração de Martim Lutero. É o texto que trouxe a libertação verdadeira no coração de Martim Lutero. Martim Lutero era padre e ele estava com a sua vida no seminário. E quando ele leu Romanos 5, o seu coração foi despedaçado ao ponto dele tomar decisões seríssimas na sua vida que o levariam a ser excomungado da igreja, a ser perseguido. E a partir de Romanos 5, nós estamos aqui hoje no Brasil com uma Bíblia traduzida para o português, porque Romanos 5 destruiu com o coração de um homem na Alemanha. Aleluia! É o texto da liberdade cristã. Em Romanos capítulo 1, 2 e 3, Paulo apresenta a necessidade do homem ser salvo. No capítulo 4, Paulo prepara para o 5. O capítulo 4 de Romanos é um preparo para o 5, do assunto que ele vai iniciar. No capítulo 4, Paulo já começa a tensionar o texto para falar sobre a fé. E ele menciona no capítulo 4 exatamente quem? Abraão, que foi pai da fé, e a sua fé o fez ser justificado antes da circuncisão. Então, o capítulo 4 de Romanos, Paulo está preparando para o que vem de melhor, que é o capítulo 5, que é a carta da libertação do crente. É Romanos 5. O apóstolo Paulo, irmãos, ele vai apresentar em Romanos pelo menos 7 frutos de justificação para a vida do cristão. A verdadeira libertação do crente está dentro de Romanos, capítulo de número 5. O apóstolo Paulo diz assim: justificados, pois, mediante a fé. Queridos, essa carta é tão poderosa que Martim Lutero xingou a carta de Tiago. A epístola de Tiago, ele chamou a xingar aquela carta de epístola de palha, de tão poderosa que é. Porque Martim Lutero encontrou aqui algo que a igreja estava fazendo e estava errado. E o que a igreja fazia que estava errado, pastor Daniel? A igreja cobrava indulgência pela salvação. A igreja vendia a salvação. E Martim Lutero, olhando para isso, não só vendia a salvação, como havia os rituais de flagelo, que a pessoa, quando pecava, ela tinha que pagar dando chicotada nas suas costas, e ela tinha que pagar andando por promessas, e ela tinha que pagar de outras maneiras. Aí Martim Lutero está lendo Romanos capítulo 5, ele entendeu que o homem não precisa pagar nada, ele já foi justificado pela fé em Jesus Cristo, aleluia. Ou seja,
é pela fé em Jesus. Não é pelas obras, não é pela cesta básica, não é pelo que você faz, não é por sua roupa, não é por uso e costume. A igreja no Brasil ainda briga por short, bermuda. A igreja no Brasil ainda briga por cabelo e não cabelo. A igreja no Brasil ainda briga por véu e não véu. Quando Martim Lutero está mostrando para a igreja que as suas obras não valem de nada, mas é a tua fé em Jesus que te justifica diante de Deus, aleluia. Glória a Deus, irmãos. É a fé em Jesus. E ele diz, justificados mediante a fé. Pastor, e o que é justificação? É tornar-se justo em um tribunal. A justificação é Deus tornar você limpo em um tribunal. Pense que você está no tribunal, você está para ser condenado e merece ser condenado. E é isso que Romanos 1, 2 e 3 está apresentando, que você merece ser condenado. E agora Paulo está apresentando que no capítulo 5 essa condenação vai embora da tua vida. Só porque você crê em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo apresenta que a justificação é o cerne central da cruz do Calvário. Ou seja, todos que estamos aqui, ninguém será justificado por suas obras. No versículo 2, ele diz assim, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Queridos, nós estamos vivendo em tempos. Hoje eu estava com a minha esposa, vendo uma reportagem, que um vizinho olhou para o outro torto no apartamento. E os dois crentes, hein? Um estranhou com o outro, o rapaz desceu com a faca, bateu na porta e deu uma facada e matou o rapaz. Crente! Nós estamos vivendo o tempo em que as pessoas não se suportam mais. Há um ódio profundo, há muita raiva, há muito rancor, há muita mágoa nos corações. E o apóstolo Paulo diz que a primeira coisa que a justificação vai fazer no meu e no seu coração, está no versículo 1, é que nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, escute o que o pastor vai dizer. Irritabilidade, nervosismo em excesso, descontrole emocional, são fortes indícios de quem não encontrou a graça de Cristo ainda. Irritabilidade é caminho para demônio. Quem você via andando irritadinho, andando no cemitério irritado, era o endemoniado gadareno. Mas quando ele encontrou com Jesus, ele se assentou, abaixou seu coração e Deus fez uma obra na vida dele. Quando nós temos fé em Jesus, é trazido ao nosso coração a paz de Deus. E o mundo precisa de paz. As pessoas estão vivendo em violência e guerra, conflito dentro dos seus corações. E a única coisa capaz de trazer essa paz é a justificação pela fé em Jesus Cristo. Aleluia. Porque, queridos, no escopo do texto, Paulo vai dizer assim, que a partir do momento em que eu e você temos paz com Deus, olha o que acontece, versículo 3, quando nós temos paz com Deus, nós nos gloriamos do que, igreja? Nas tribulações. Quem aqui se gloria da tribulação? Se gloriar da tribulação. Se gloriamos nas tribulações.
E esse se gloriar aqui não é um contar vantagem de quem sofre mais. Às vezes você vai em algum encontro de pastores, em algum lugar, é um contando para o outro quem sofre mais. Não, não é esse gloriar aqui. Esse gloriar aqui, Paulo está dizendo, eu estou feliz de ser digno de sofrer pelo nome de Jesus, porque ele sofreu mais do que eu. E isso que eu estou passando nem se compara com aquilo que ele passou na cruz do Calvário. Ou seja, nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê, igreja? O que a tribulação produz? Quem aqui quer ser perseverante? Todos? Só que para ser perseverante, você tem que passar o quê? Eu me lembro de um menino no seminário, pastor, eu preciso de paciência. Eu preciso de paciência, pastor. Eu sou muito brabo. Eu preciso de mais paciência. Aí o pastor falou assim para ele, então dobra o joelho e ora assim, Senhor, manda mais luta. Manda mais prova. Manda mais luta. Não, pastor, mas isso aí vai acabar comigo. Eu já não tenho paciência. Vi mais luta? Não, filho. Muito pelo contrário. O que Paulo está dizendo aí, irmão? Que a perseverança produz o quê? Produz o quê? A perseverança produz o quê? E a experiência? E a experiência? A esperança. E a esperança, no versículo 5, não confunde, ou ela não se confunde, porquanto o amor de Deus já está derramado em nosso coração por Cristo Jesus. Aleluia! Ou seja, uma vez tendo paz com Deus, você terá paz com a sua própria existência, com a sua vida. Nós estamos vivendo, irmãos, momentos críticos, onde as pessoas perderam a paz. O mundo está em guerra. A Palestina está em guerra. Os Estados Unidos estão em guerra. Os Estados Unidos já vai entrar em outra guerra. E Jesus disse que no final ouviríamos sobre guerra e rumores de guerra. Pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, um se levantando contra o outro toda hora. Guerras e conflitos que levam o quê? A destruição do próximo e nada mais do que isso. Essas guerras levam o quê? Ao fim das pessoas dentro do seu convívio. Convívio familiar, guerra. Convívio de igreja, guerra. Convívio lá fora, guerra. É convívio na rua, é convívio no trabalho. É conflito para todo lado, irmãos. Aonde nós andamos, para vocês terem uma ideia, os policiais estão assustados. Tamanhos conflitos que estão acontecendo pela rua. É cada coisa, irmãos, que a gente vê nos jornais, que é um absurdo. O mundo precisa da paz em Jesus Cristo. A paz que transforma, a paz que acalma o coração. E é gerada pelo Espírito Santo de Deus na vida do cristão. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Aleluia! Ou seja, o primeiro fruto da justificação é o quê? É a paz com Deus. No versículo de número 2, ele diz algo lindo sobre a justificação, para você anotar aí, que nós temos acesso a Deus, mediante a justificação, no versículo 2, pela qual nós temos acesso a Deus. Aleluia. Foi vendido de forma errada. Irmão, para você ter acesso a Deus, você tem que ir para o monte. Na minha época do pastor Kleber era assim. Eu me lembro da minha época, pastor Kleber talvez vá se lembrar disso, para separar um obreiro, ele tinha que chegar perto da mesa e perguntava assim para ele, irmão, você é batizado com o Espírito Santo? E ele falava assim, eu sou. Você fala em línguas? Eu falava, eu falo. Então, põe aí, vai ser consagrado. Passava-se uma fila. E não tinha, é claro, um teste prático na frente da mesa. Fala em língua aí para a gente ouvir. Apenas com testemunho. Por quê? Quem não falasse em língua não era de Deus. Quem não falasse em línguas na igreja não poderia ser obreiro. Eu vivi isso. Tem muita gente falando em língua que não é de Deus.
Tem muita gente entregando profecia que não é de Deus. Tem muita gente curando que não é de Deus. É por isso que em Mateus 7:21, Jesus disse assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não conheço vocês. Mas nós expulsamos o demônio no teu nome, não conheço. Mas nós curamos no teu nome, não te conheço. Mas nós falamos no teu nome, também não te conheço. Porque dom não salva, mas a paz e a fé em Jesus Cristo salvam de verdade a vida do homem. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Aleluia! O que deve ser manifesto na sua vida, a primeira coisa chama-se paz com Deus. Paz, irmãos. Você não pode ser uma ponte de guerra. Você tem que ser uma ponte de paz. As pessoas precisam chegar perto de você e sentir o coração quieto, sossegado, confiante que Jesus cuida da tua casa, cuida da tua vida, cuida da tua família. Ei, o amanhã pertence a Deus. As coisas de amanhã pertencem a Deus. Hoje você está precisando, Deus sabe, mas amanhã pela manhã vai se levantar a misericórdia de Deus sobre a sua vida e Ele vai cuidar de você. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. E Paulo continua dizendo que nós temos esperança da glória no versículo 2, por intermédio de quem temos o que? Acesso, por essa graça estamos firmes na esperança da glória de quem? Da glória de Deus. A justificação engrandece Deus e derruba a vaidade humana. Aleluia. A justificação glorifica o nome de Deus e derruba a vaidade humana. Não é a sabedoria humana que o justifica. Não são os seus atributos. Não são serviços prestados na sociedade. Pastor, mas eu entrego 20 cesta básica pela rua. Cornélio foi entender. Dava esmola para todo mundo. Dava esmola, fazia jejum. Lá em Atos capítulo 10, e sabe o que Jesus fez? Ele vai ser salvo, mas não pelo que ele está fazendo. Ele precisa ouvir a pregação do evangelho. Pedro, eu quero que você vá pregar para um homem. E este homem era um gentio. Cornélio vai receber a palavra. E recebendo a palavra, ele crê em Jesus, ele e a casa dele toda. E pela fé em Jesus, ele é justificado. Aleluia! E não pelas esmolas que ele fazia. Quando você faz caridade, quando você distribui uma cesta, quando você ajuda um vizinho, quando você ajuda o irmão, Deus está vendo, e é melhor que você faça isso escondido, que ninguém nem saiba das coisas que você está fazendo. Não toque trombeta, não coloque isso na rede social, não anuncie que você está fazendo bondade, não. Os céus estão registrando o seu ato de voluntariedade, porque você não será salvo pela quantidade de coisa que fez, mas será salvo por um único ato, o ato de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É por ele que você será salvo. Aleluia, igreja. Oh, glória a Deus. Aleluia. E paciência no sofrimento. Ei, querido, passar o dia murmurando. Você quer receber vitória, mas nunca. Só reclama. Cachorro não presta, vizinho não presta. O patrão não presta, o marido não presta, a esposa não presta. Tem mulher crente que encosta nela o que ela fala do marido, misericórdia. Está jogando praga dentro da casa. Irmão, para com isso. Meu Deus, nada presta. O céu não se move na murmuração. O céu se move na declaração de bênção. Diga, a minha casa presta, porque Jesus Cristo mora nela. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Aleluia. Ainda que dá aquela vontade. Meu Deus. Eu estava com a Ruth ontem. E a minha cachorra agora deu de 2 horas da manhã todo dia. Todo dia.
A minha cachorra deu de ir na janela da vizinha e começar a latir alto na janela da vizinha 2 horas da manhã, todo dia. Daniel do céu. Falei, Ruth, a vizinha vai acabar comigo. Todo dia, agora é pontual. Nós estamos sem dormir há muitas madrugadas. Aí ontem eu estava, irmão, falei, Ruth, eu vou pegar uma ripa. Eu vou descer lá embaixo, mas eu vou acabar com a raça dela, vai ser hoje, que eu não estou aguentando mais. Aí a Ruth falou, bem, você não vai fazer escândalo lá embaixo, bem. Pelo amor de Deus, bem. Aí eu falei, meu Deus, puxa, que vergonha, já pensou? Gritaria no bairro, de quem? Na casa do pastor. Pastor com uma ripa arrebentando. Aí a Ruth falou, você sabia que o vizinho foi denunciado? Porque deu uma chinelada na cachorra e foi denunciado? E você com um pedação de ripa? Falei, meu Deus, eu não estou aguentando mais. Irmãos, que às vezes as coisas acontecem para testar o que de nós, irmãos? Para testar o que, irmãos? Para testar a paciência. Você dá aquela engolida, e isso é uma relação de casamento, filhos. Por exemplo, o Raniel está na idade agora do aborrecente. É adolescente, mas chamo de que é a idade de questionar, perguntar, né? Já quer a liberdade. E ali aqueles conflitos entre pai e filho que são inevitáveis dentro da casa. E tem hora que a gente, como pai, quer fazer o quê, irmã Kelly? Meu Deus do céu, me dá graça, Jesus. Me dá graça que eu pego um filho hoje. Não. E a gente está sendo experimentado nesse mundo podre, mostrando um dos frutos do Espírito Santo, que é longanimidade, a paciência, a bondade, a temperança, que devem fazer parte da nossa vida cristã, irmão. Imagina se o Espírito Santo não controla o ambiente, a igreja. Chega num domingo, é só cadeirada de crente para as costas, é só briga de crente, eu te mato você, eu pego você, não, mas vem o Espírito, controla aquela natureza terrível, e todo mundo acaba adorando a Deus junto, e o nome do Senhor é glorificado, aleluia. Uma coisa que é ensinada errado sobre paciência, é que você nunca vai ter raiva, é mentira, você vai ter raiva. Vai ter raiva, você vai ser desafiado. Mas aí você vai mostrar que é o quê? Que é crente. O crente vence calado, adorando e glorificando o nome de Jesus. Sabe por quê? Quem te justifica é Deus. Aleluia! E ele diz o quê? Nos gloriamos então nas tribulações. A tribulação vai produzir o quê, igreja? Em algumas traduções está perseverança, em outros está paciência. E essa perseverança e essa paciência vai trazer o quê? Experiência, frutos da justificação. Uma coisa linda que você precisa ter é uma experiência real com Cristo. Você não pode só vir no culto de quinta e domingo, e a gente fazer o culto na casa, e você ouvir testemunho dos outros, mas você não tem o teu, não! Você precisa ter uma experiência real com Jesus Cristo, aleluia! E ele continua dizendo, e a experiência produz o quê? A esperança, porque dá glória com isso agora, hein? Porque o amor de Deus já está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, aleluia! Ô irmão Vitor, você tem o Espírito Santo. Aline, você tem o Espírito Santo. Todos que creem em Jesus têm, irmão Maurício, o Espírito Santo. Antigamente achava que só tinha o Espírito Santo quem subia no altar da igreja
e fazia a unção do Homem-Aranha. Quem dava um macaquinho para trás. Não, irmão. Eu conheci diáconos, quietinhos. Um exemplo, o pai do irmão Daniel. Nunca vi uma profecia dele. Nunca vi uma profecia dele. Só que só a presença dele já dava para ver que estava chegando um crente ali. Aleluia, irmão. O crente não precisa de dom, ele precisa de graça transformadora no seu coração. Aleluia. Mas pastor, eu sou sangue quente, eu sou sangue latino, eu sou muito nervoso, eu sou descontrolado. Para com isso. O Espírito Santo controla a sua natureza assim, porque você foi gerado de Deus. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Esse dia eu saí lá fora também, meus cachorros estão precisando orar, viu, irmão? Misericórdia. O outro agora me deu de ficar mordendo o próprio rabo, de raiva. Ele vira, morde o rabo dele, ele fica doendo e ele gritando e ele mordendo de raiva. Não falta ração, não falta água e ele está mordendo o rabo. Eu deveria estar mordendo meu braço de pagar ração para ele. E ele está lá. Irmãos, nós precisamos entender, está dando risada, né? O senhor faz assim também? Misericórdia. Irmão, e tem crente desse jeito, viu, irmão? Que ele vem para a igreja mordendo o braço. Ele quer estar com raiva, irmão. Deixa o Espírito Santo tomar o teu coração. Preste atenção que o pastor vai dizer: a raiva destrói casamento. A raiva destrói amizade entre pai e filho. A raiva destrói a comunhão na igreja. A raiva destrói no serviço. A raiva é um veneno que você toma e se mata e não mata os outros. E o diabo usa exatamente isso para destruir família. Abel e Caim. Como foi o primeiro homicídio? Caim ficou com o que do irmão? Foi lá e matou o irmão. Porque no descontrole da raiva, você não vê o que está fazendo, sobe o sangue na cabeça, você não enxerga mais nada, não sabe o que está falando, não sabe o que está fazendo. E um homem com raiva é usado por Satanás para fazer atrocidades, mas você não será máquina do diabo, você é vaso do Espírito Santo, aleluia, para trazer a palavra de Deus, aleluia, irmão. Glória a Deus, irmãos. Às vezes, irmãos, é o que nós estamos vivendo hoje. Vocês estão prestando atenção no número, até estou levando para isso aqui, o número de feminicídios no Brasil? Irmãos, está assustador. O que tem de mulher morrendo, o que tem de mulher sendo espancada. E esses dias eu cheguei e eu falei com uma moça. Eu entrei, foi um estabelecimento, e a moça indicou para mim, não sei se eu falei com a irmã Kelly isso, não lembro com quem eu falei, a moça falou: meu marido acabou de me agredir. Ela falou assim para mim: meu marido acabou de me agredir. Ah, sim, lembrei, foi com a Ruth. Parei para comprar um queijo num lugar aí que eu não vou citar. E eu entrei, a moça estava chorando. E ela falou: meu marido acabou de me agredir. Mas baixinho, porque ela estava com medo, porque ele estava na porta. Eu falei: meu Deus. Eu, como um dos operadores do direito, conhecendo a lei, eu deveria falar para ela fazer o sinal de emergência da mulher, para acionar a polícia, para ele sair dali algemado. E ela chorando. Eu falei: meu Deus. E eu fiquei ali olhando, e eu conheço o rapaz, até não é um rapaz, é ruim. Eu falei: meu Deus, irmãos, isso está acontecendo em igreja. Isso está acontecendo no meio de crentes. A humanidade está perdendo o controle total das coisas. A carnalidade está trazendo tudo isso. Por isso que o pastor tem falado em orar, em jejuar e aumentar o nível espiritual. Porque se nós entrarmos na carne, nós não suportaremos nem nós nesse mundo podre.
Nós precisamos do Espírito Santo para trazer controle para a nossa vida, para trazer controle para a igreja, para trazer controle na nossa família. Aleluia. Esses dias, o Daniel me irritou. Eu levantei da cama e joguei o chinelo. Mas eu joguei para não pegar. Ele sabe. Mas assim que eu joguei o chinelo, o Espírito Santo falou comigo na hora. Que errada. Meu Deus, que errada. E eu senti isso, irmão. Estou falando aqui como pai e pastor. Porque o pastor Kleber está aí, os pastores estão aqui, ninguém é super-homem. Nós temos família como vocês têm. Tem filho igualzinho. Tem relacionamento igualzinho. Mas o que nos segura? É que a paciência produz a experiência faz diferença enorme na vida do cristão. Sobre experiência, queridos, o texto de Romanos é tão lindo, não vai dar nem tempo. Eu vou entregar aqui só o que Deus está mandando. Eu me lembro, queridos, eu trabalhava com um pintor chamado Toninho. E era um senhor de idade, pastor Kleber. E eu pegava de um lado da máquina, na internet no paper, ele pegava do outro, para pintar a máquina e chegar do outro lado. Eu nunca ganhei dele. Aquele velhinho pegava, terminava a pintura dele e eu me matando, eu tinha que fazer dobra para tentar ganhar dele. Eu não ganhava daquele velhinho, do seu Toninho. Aí um dia irritado, e outra coisa para piorar, ele parava para ir tomar café toda hora. Eu não parava nem para tomar café e ele passava, assobiando e tomando um cafezinho gostoso. E eu suado, eu falei, mas não é possível, como que ele ganha de mim? Aí um dia eu chamei ele, seu Toninho, o senhor tem que explicar para mim como é que o senhor faz. Ele virou para mim e falou, a experiência, filho, a experiência. Um dia você vai chegar lá. Só na experiência aqui, eu estou anos-luz na sua frente. Falei, eu era jovem, mais forte, mas não tinha o quê? Experiência. As provações que você suporta te gabaritam para ser experiente também no reino de Deus, para não cometer erros que você cometeu no passado, parar de cometer, porque tolice é você errar e continuar fazendo o quê? Fazendo os mesmos erros, vai morrer fazendo o quê? Errou aqui, deu errado aqui, então não vou fazer mais isso, porque não dá certo. Tolice é você continuar fazendo as mesmas coisas que te causam dor, que te causam tristeza, que te causam angústia. Muda, mostra para Deus que você quer uma mudança de vida também, e o Espírito Santo vai te mostrar o caminho. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. A experiência. Versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, mas poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. E aqui vem o versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Glória a Deus, igreja. Aleluia. Glória a Deus, irmão, vai ser uma pena, sabe por quê? Porque do versículo 12 ao 21 é que está uma delícia. Mas não vou conseguir pregar. Não vai dar nem tempo de fazer isso. Porque Paulo vai entrar em amartiologia. Aí entrando em amartiologia, nós vamos aprender algumas coisas importantes que eu quero trazer aqui aos irmãos. Primeira coisa, irmãos, todo mundo está em pecado. Todos pecaram. Pastor, mas aí a criancinha também. Todo mundo. Romanos 3, 10 ao 12. Todos pecaram. Todos. Todos pecaram. Como que todos pecaram? Através da solidariedade.
É unânime nos concílios de amartiologia que o pecado de Adão passou à humanidade através do sêmen de Adão. Assim, todos os homens foram contaminados e são contaminados no pecado. Não existe criança inocente. Isso é pelagianismo. Nasceu, está em pecado. Todos, absolutamente todos pecaram, todos se tornaram inúteis, todos igualmente estão depravados. E aí, querido, seja calvinista ou arminiano, não interessa. A depravação total é bíblica. Até nos concílios de teologia, isso é unânime. Todos pecaram à semelhança de Adão. E quem disser que não tem pecado, disse o apóstolo João, é mentiroso. Agora, todo mundo é adulto, todo mundo é homicida, todo mundo não. Nós estamos falando do pecado de Adão que feriu a nossa natureza. Como já diziam os grandes pregadores, se Deus condenasse a raça humana ao inferno, ele seria absolutamente justo, soberano e poderoso, porque ele é santo para sempre e nós já nascemos condenados. Mas aí, irmãos, ele olhou para nós, aleluia, e resolveu fazer uma prova de amor. E aonde foi a prova de amor? Na cruz do Calvário. Por intermédio de um único homem, entrou o pecado no mundo. Mas por intermédio de um único homem, entrou a vida e a graça no mundo. Jesus Cristo de Nazaré. E para você ficar mais feliz, aonde entrou o pecado, superabundou a graça de Jesus. Aleluia! É por isso que na igreja você vai ver o ex-traficante, a ex-prostituta. A igreja está cheia de ex, o ex-macumbeiro, aquela pessoa que ninguém dava nada, que estava na esquina vendendo crack, cocaína, de repente está num púlpito pregando, está adorando, está cantando. Aquela moça de programa que ninguém dava nada, Deus transforma a vida dela, porque aonde entrou o pecado, superabundou a graça de Jesus Cristo sobre a vida dela. Aleluia, irmão. Ou seja, o pecado, irmão, amartia do grego, significa errar o alvo. O que é pecar é errar o alvo. E o que é o alvo? Hebreus 12:2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Quem é o teu alvo? Quem é o teu alvo? Aleluia. Irmãos, quem é o teu alvo? É Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Se você olhar para os pastores da igreja, você vai ver erro. Se você olhar para os músicos, você vai ver erro. E tudo aquilo que se expõe demais, aparece mais defeito. Há produtos que ficam escondidos atrás da vitrine. E tem defeito. Tanto que na lei, a Aline está estudando sobre isso. Tem os vícios redibitórios. Nossa, pastor, o que é isso? O senhor está falando? Tem os vícios redibitórios. O que é isso? A pessoa compra algo, aparentemente não tem nada, chega em casa, aparece. Às vezes você olha o defeito do pastor, é porque ele está exposto. O seu não está exposto porque você está no banco. Então, quando a pessoa está no banco, é mais escondido. Quem está mais exposto, aparece mais. Mas todo mundo tem pecado e tem erro. Todo mundo tem o seu. Todo mundo tem. Conta-se numa igreja que começaram a descer o pau no pastor pelos erros dele. Desceram o pau. Aí o pastor elaborou uma estratégia. Pegou, fez um culto, fez todo mundo entrar para dentro do culto. E dentro daquele culto, ele colocou um espelho. E nesse espelho haviam vários dizeres
de defeitos feios sobre a vida das pessoas. E ele pedia para que as pessoas parassem, olhassem para o espelho, ficasse parado e desse uma olhada para os seus erros, ou para os erros que ele acha que são terríveis. Aí a pessoa parava, dava uma olhadinha assim e saía. A pessoa parava, dava uma olhadinha assim, opa, e saía. Depois que todo mundo parou e olhou, o pastor disse: quem aqui se viu no espelho? Quem aqui se viu no espelho? Aí duas irmãs: pastor, eu estava naquele espelho. Por que você se viu no espelho e saiu com vergonha? Eu vi, mas não queria falar. Mas eu me vi no espelho. E o pastor percebia que cada vez que eles batiam o olho, ele já identificava no olho o erro. E saía. Queridos, todos pecaram. Sabe o que faz com que a gente se reúna aqui e continue cultuando? A graça de Jesus Cristo. Glória a Deus. Ela faz com que a gente cultuando, aperfeiçoando até o dia do arrebatamento da igreja. Então o apóstolo Paulo, irmãos, peguem a sua Bíblia, que eu estou indo para o final. Logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos também da sua ira. E a ira de Deus, irmão, é o que está reservado para a humanidade. A ira não é pregado nas igrejas. Versículo 9. Seremos salvos do que? Da sua ira. Irmão, a ira de Deus está chegando no planeta Terra. A Bíblia diz que esse planeta vai cambalear como um bêbado cambaleia de madrugada. Todas as injustiças que vocês estão vendo, que não são sanadas aqui, os homens pagarão diante do Cordeiro de Deus naquele dia, por tudo que fizeram. Talvez você entrou aqui hoje dizendo: meu Deus, por que o Senhor não faz justiça? Por que o Senhor não entra com justiça? O que é isso, meu Deus? Quanta injustiça que eu já sofri, fique tranquilo. Está chegando o dia da ira de Deus, mas você não participará disso, porque a fé em Jesus Cristo te livrou da ira de Deus, aleluia. Os homens vão pagar, Alexandre de Moraes vai pagar. Daqui a pouco vão derrubar a live, porque eu citei o nome dele. Aliás, já cancelaram um canal meu do Facebook, cancelaram um canal meu do YouTube, só porque um dia eu coloquei um posicionamento político, cancelaram 2 canais, vou fazer outro. Mas a ira de Deus vai ser derramada sobre esse planeta. E pior do que isso, irmãos, é passar uma eternidade no inferno. No inferno, gritando distante de Deus. É isso que os homens pagarão, porque as igrejas não pregam mais sobre isso. Mas eu quero dizer para você que Jesus falou mais do inferno do que do céu. O inferno é real. A ira de Deus será aplicada a todos os devassos, idólatras, a todos os homicidas, a todos aqueles que blasfemaram contra Deus. A ira de Deus está reservada. Mas para quem entregou a sua vida para Jesus, há um lugar de descanso, aleluia. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. E não somente isso, versículo 11, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Glória a Deus, irmãos. A reconciliação não é batizar na igreja. Esse dia eu mostrei para minha esposa, agora estão andando de batizar a criança também. É outro tema, não vamos entrar nisso. Agora pega com 10, 11 anos, põe uma filhinha de crente, pai crente, passa nas águas, solta a bexiga, todo mundo feliz, solta umas porvinhas. Irmão, batismo nas águas não salva. Tem gente tomando banho de rio e de piscina. O que salva é a regeneração pelo poder do Espírito Santo no coração do crente. Aleluia! Por isso que tem gente que batiza e desvia. Tem gente que batiza e sai fora, porque só tomou um banho.
Deve-se ter uma atitude, um coração convertido, regenerado pelo Espírito Santo. Por quê? A reconciliação não vem pela igreja. A palavra religião do latim significa religar. E o que a religião tenta fazer? Religar o homem com Deus através do quê? De liturgia. Religar o homem através do quê? De cultos e mais cultos. Religar o homem com Deus através de outros apetrechos que a igreja usa. Mas a maior reconciliação veio por Jesus Cristo, pela fé em Jesus. Quantos aqui creem em Jesus Cristo de verdade, irmão? Aleluia! Recebemos a reconciliação. Quem está reconciliado com Cristo é inimigo do mundo. Glória a Deus, essa igreja ainda prega isso. Aqui você não vai vir cultuar e dar uma curtida no fim de semana enchendo a cara e vai chegar bêbado aqui no domingo. Não. Nós não aceitamos isso. Que os nossos crentes estejam dentro da igreja e daqui a pouco está dentro de uma taberna. Não. E a gente está vendo isso nas redes sociais. Está lá, eu tenho visto banda inteira, irmã Sara, banda inteira. Daqui a pouco você vê dentro de um barzinho. Todo mundo com uma caneca de chopp. Todo mundo lá bêbado e depois está lá no domingo com a mão levantada para cima. Não! Aqueles que foram reconciliados com Cristo odeiam esse mundo. Têm ódio desse mundo. Não querem mais os prazeres desse mundo. O cigarro não dá alegria, a bebida não dá alegria, a cocaína não dá alegria. Só o que dá alegria é o Espírito Santo na vida dele e servir a Cristo, aleluia. Irmãos, é cafona vir para a igreja? Que seja. É cafona pegar e colocar uma Bíblia debaixo do braço? Que seja. É cafona cantar uns hinos? Que seja. Só que os cafonas vão passar uma eternidade com Cristo, descansando para sempre, aleluia. E os bem descolados vão estar colados no inferno, queimando, longe da graça e da misericórdia, porque a porta da graça vai se fechar. Abracem a justificação, porque foi ela que nos reconciliou e nos limpou. E glória a Deus aqui nesse culto hoje. Por quê? Você está perdoado, aleluia. Você está justificado. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, mas fulano errou demais. Tem problema, está justificado. Mas o fulano, não tem problema, está justificado. O pastor vai entregar algo aqui à igreja, irmãos. Cuida da tua vida. Cuida da tua salvação. Amém? Tem gente querendo cuidar da minha salvação, não cuida nem dele. Cuida da tua salvação, da tua casa e da tua família. Nós temos que cuidar da nossa vida. Eu tenho uma preocupação de cuidar da minha esposa. Eu tenho uma preocupação de cuidar do meu filho. Todos nós que estamos aqui temos que crer, irmãos, que fomos justificados com Cristo, que Ele nos perdoou, e nós temos que dar valor nisso. Quando o crente não dá valor nisso, ele quer salvar o irmão, não está salvando nem ele, irmão. Está salvando nem ele. Tem muita gente querendo pregar que o casamento está desarrumado, não está salvando nem ele. Tem muita gente querendo fazer as coisas na igreja, que a vida está torta, não está salvando nem ele. Salva você primeiro, entendendo o quê? Que é Jesus Cristo quem te justifica, que é a base da salvação na tua vida, aleluia. Depois vai atrás dos outros, irmãos. Eu estou sabendo de igreja que eles estão pagando investigador para investigar membro. Paga investigador para investigar membro. Que isso, irmão? Isso é crime. Eu não quero saber da tua vida, a não ser que seja pela qual eu possa orar por você. Porque se eu não puder te ajudar, eu também não vou especular a tua vida para saber de nada, a não ser pela qual eu posso orar e interceder por sua vida, aleluia.
Vocês nunca vão ver o pastor de vocês atrás, de casa em casa, perguntando de casamento de crente, perguntando como é que está. Não, eu poderia fazer isso. Vem aqui, fala como é que está. É aquela coisa do filho e o pai na igreja, né? O filho estava perto, estava o pastor, o pai e o filho. Irmãos, e criança entrega, irmãos, criança entrega. Criança entrega, cuidado com criança. Aí o irmão abraçou o pastor, pastor querido, como eu te amo, meu pastor. Você é uma benção ao filho do lado. Mas pai, o senhor não fala assim dele não. O senhor chamou ele de estrume. O quê? Não, filho. Ai, se vocês me chamarem de estrume, eu vou pedir para o anjo Gabriel, mas dá uma... Aí vocês vão ver o anjo Gabriel. Aí vocês vão ver. Filho entrega, vocês cuidado, hein? Cuidado, porque o filho chega, eles são criancinhas, eles entregam. Cuidado, irmão. Cuidado. Ou seja, nós precisamos conduzir o nosso lar, a nossa família, a nossa vida, entendendo o que é a justificação, os processos da graça, para sermos amadurecidos em Cristo e sermos uma igreja melhor em nome de Jesus. Aleluia. A pergunta é: como eu posso ser um cristão melhor para a minha igreja, para os meus irmãos? Como que eu posso melhorar? Como que eu posso aperfeiçoar isso? Como que eu posso? E às vezes, irmãos, nós precisamos fazer esse exercício todos os dias. Meu Deus, eu preciso melhorar, porque todos nós aqui carregamos em nós a natureza pecaminosa. Mas a graça de Jesus te dá graça para você vencer todas essas coisas. Queridos, eu entraria agora, que não vai dar tempo, falta 5 minutos. Vou passar para outros pastores fazer isso. Que na verdade eles vão pegar o filé mignon da coisa, né? Que vai ser a lei, a escravidão e a graça. E acho que vai ser o pastor Kreb que vai pegar isso, né? Não vai ser, não? Não sei, né? Tô achando que eu vou boicotar tudo vocês. Porque o filé mignon, irmão, tudo isso que eu fiz aqui, prepara para o 15, que vai até o 23. Ok? Ou seja, prepara, perdão, do 15, que vai até o 21. Que vai falar exatamente sobre como entrou o pecado no mundo, como que o pecado começou a reinar no mundo e como a graça de Jesus superabundou sobre o pecado. Aleluia. Na verdade, seria uma aula de amartiologia, da doutrina do pecado, que ainda traz muita confusão na cabeça da igreja. Muita confusão. O que é pecado, pastor? É pecado beber no bebê, é só isso que a gente... É pecado usar saia ou usar calça. É pecado cortar o cabelo. Irmãos, eu sou de uma época, a Sara vai ser dessa época também, que ela é da 1900 e bolinha também. Que tinha um disco de vinil. Escute isso, tinha um disco de vinil. Sua mãe também vai ser. Ela não está aí, né? Aproveita. Esse disco de vinil tinha um testemunho que o anjo descia na hora que as irmãs estavam tomando banho e cortava o cabelo escondido do pastor. Olha para vocês verem, irmão, esse disco vendeu. E as irmãs cortavam o cabelo, o anjo recolhia o cabelo cortado, subia, levava até numa gaveta no céu e colocava nessa gavetona lá. A Sara sabe, colocava lá e essa gaveta estava preparada para o dia do juízo, irmão. Haja cabelo! Misericórdia, irmão. Ai, ó, pastor. E esse do Adão de Camba, o pastor Kreb lembra lá. Ele chorou com esses discos. Era o Adão de Campos, né, que descia, pegava, a Sara chorava com esses discos. Pegava e levava lá para a gaveta. Irmão, tem irmã que ficava com aquele cabelão de urso, desse tamanho e até no pé, com medo do anjo.
não ia num salão cortar o cabelo, com medo do anjo. Para com isso, irmão. Isso daí não é justificação. O que te justifica é Jesus Cristo, aleluia, para a glória de Deus, amém? Aliás, as irmãs aqui, tendo a moderação, pudor e modéstia. A nossa igreja não ensina que saia é bíblico ou que calça não é bíblico. Isso não é bíblico, isso é uso e costume. Mas tem que ter moderação, modéstia, pudor. Inclusive, nós temos uma equipe de beleza na igreja, irmão. A irmã Bel, estou fazendo o merchan da Bel aqui, ó. Precisou, a Bel vai lá, deixa um pouquinho as irmãs mais bonitas aí. Como vai deixar a minha esposa mais bonita? Você tem que se cuidar, amém, irmã? Pode se cuidar, deve se cuidar, para não dar brecha para o inimigo. Fica andando igual urso aí, você vai ver. Você vai ver. Aí fala que é o diabo que entrou. Não, não é o diabo, não. Ou seja, vigia, se cuida. Tudo com pudor e modéstia. Amém? O crente regenerado tem paz com Deus. E essa paz vem pela fé em Jesus Cristo, Senhor da glória. Aleluia. Quem aqui tem? Eu lembro até de um hino, Daniel, do Carlos e Moisés, que eu cantei em Israel. Primeira vez que eu fui em Israel, que eu estava no jardim do Getsemane, o grupo saiu, eu fiquei sozinho. E é o testemunho que eu vou contar agora aqui. Eu fiquei sozinho, perto lá do local onde Jesus ressuscitou, e eu comecei a cantar esse hino. Sua paz, eu não posso trocá-la. Sua paz, eu não posso trocá-la, pois Jesus pagou o preço, embora eu não mereça. Sua paz, eu não posso trocá-la. Eu comecei a cantar, irmãos, eu baixei a cabeça ali, eu comecei a chorar, mas um choro tão gostoso, uma presença tão maravilhosa, eu cantando sozinho esse hino. Eu senti algo, irmãos, uma paz indescritível no meu coração. Aleluia! Sabe quem vai acalmar você? Quem vai te dar essa paz? O Espírito Santo, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Que você seja um crente que reconhece a justificação em Jesus Cristo. Se coloque sobre os seus pés. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos, aqui na frente, como é de costume. Vamos aqui na frente.